Queridos, então eu vou ler o Salmo 27. Eu vou lendo e comentando, tá? Vou lendo e parando e comentando. Salmo 27, verso 1 diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Eu vejo, queridos, que esse salmo ele vai tratar sobre essa temática do medo, né? Ele aqui já menciona 2 vezes, né? E ele, diante do medo, adota uma postura muito confiante, né? Muito forte. Porque realmente, queridos, não tem outra reação. O medo, ou a gente cede a ele, ou enfrenta ele. Não existe meio termo. O meio termo também é ceder ao medo. Se a gente titubear, se a gente hesitar diante do medo, a gente vai fraquejar. Então o medo a gente encara, a gente enfrenta é com confiança. Confiança em quem? Em nós mesmos? Aí a gente sabe que não vai dar muito certo, porque nós somos instáveis, nós temos as nossas falhas e os nossos defeitos. Mas se a gente confiar em Deus, aí essa atitude de confiança diante do medo tem a sua razão de ser, a sua motivação correta, o seu fundamento. Então ele fala: de quem que eu terei medo? De quem terei temor? Se o Senhor é a minha luz e a minha salvação, o Senhor é o meu forte refúgio. Então veja que a confiança dele se baseia e se está firmada em Deus. E assim ele pode prosseguir. Assim ele pode caminhar com essa confiança. E continuando, ele fala: quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Então veja essa postura dele de eu não vou temer, meu coração não vai temer. E ele supõe a pior hipótese possível. Veja que ele não é um iludido desse que não, nada de mal vai me acontecer. Não, Deus vai me poupar de todo sofrimento, nunca terei nenhuma doença, nunca terei inimigos. Não, ele fala: olha, tem homem mau no mundo, tenho inimigos, tenho adversários, e mesmo se a pior situação possível, mesmo se um exército se acampar contra mim, ele não se ilude. Existe o mal, existem os maus, e existem situações adversas. E ele supõe a pior possível e fala: e o meu coração não vai temer. Então ele toma uma postura de uma teimosia santa, de uma força que ele fala: eu não posso ceder ao medo, o meu coração não temerá. Então ele fala: ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim, então veja, até essa expressão fala: mesmo assim, apesar disso, mesmo com tudo isso, estarei confiante. Então essa é uma postura que a gente precisa aprender. Não é que nada vai acontecer de ruim conosco, é se acontecer, a gente tem em quem confiar. Ele vai estar conosco. A diferença do cristão e do não cristão não está necessariamente em todas as circunstâncias, está em quem está conosco. É o que Jesus falou: a tempestade vai cair sobre a casa firmada na rocha e a casa firmada na areia. A tempestade vem sobre ambas. Vem sobre ambas. Só que só uma fica de pé, a casa firmada na rocha. Por isso que a gente pode confiar, porque se a gente estiver firmado no Senhor, a gente tem um refúgio. E aí ele fala: que refúgio é esse? Como ele busca como é que ele trabalha essa confiança? No verso 4 ele diz: uma coisa pedi ao Senhor, é o que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação nos seus tempos. Então, queridos, existe essa modernidade que Deus a gente encontra na nossa oração, em casa, em qualquer lugar. Tudo bem, irmão, a gente pode e deve, como Jesus disse, né? Olha, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai que está em secreto. Isso é um princípio bíblico. Mas também é um princípio bíblico buscar ao Senhor num momento dedicado a isso, em comunhão, recebendo uma orientação. Então, não há essa dicotomia, ou isso ou aquilo. Não, ou orar em casa ou ir à igreja, qual que é melhor? Não, é para ter os dois. E ele fala aqui, então, de onde vem essa confiança? De onde ele fortalece o coração dele?
indo à casa do Senhor, e Ele ainda põe todos os dias da minha vida, sempre que eu posso. E para que a gente vai à casa do Senhor? Ele explica. Para contemplar a bondade do Senhor. Quando é que ao longo da semana a gente para 1h30, 2, só para contemplar a bondade do Senhor? Às vezes a gente não tem esse tempo, esse compromisso para parar 2 horas. Ao menos no domingo a gente faz isso. Ao menos no domingo a gente para tudo, vamos contemplar a bondade do Senhor. Ponto. Olha, ao longo da semana eu fiz muita coisa, corri atrás de muita coisa, mas agora chega, vamos parar um pouquinho e contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu tempo. A palavra de Deus que é ministrada é a orientação para o nosso coração, nos cria essa força, essa capacidade de dizer: eu vou confiar, eu estarei confiante mesmo diante de uma guerra. Então, isso é trabalhado cada vez que a gente está na presença do Senhor, se dedicando a Ele. Verso 5: pois no dia da adversidade Ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre o rochedo. Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações, cantarei e louvarei ao Senhor. Então a gente vai à igreja para contemplar a bondade do Senhor, buscar a sua orientação, para cantar e louvar ao Senhor. Só coisa boa. É só coisa boa. Então não tem por que não buscar, não tem por que não permitir que Deus e a sua palavra vá criando essa confiança em nós e afastando o medo. Verso 7: ouve minha voz quando clamo ao Senhor. Tem misericórdia de mim e responde-me, que é o que a gente faz, né, quando a gente está orando e aqui na nossa reunião de oração. A teu respeito, diz o meu coração, busque a minha face, a tua face, Senhor, buscarei. Então olha como o Espírito Santo trabalha, né, no coração de todos nós. No nosso coração vem aquela chamada, né, busque a minha face, busque a minha face. Essa é a voz do Espírito Santo soprando no nosso coração, porque a gente nunca deixa de buscar, nunca deixe de buscar a presença de Deus, de clamar a Ele, de louvar, de ir à igreja, de clamar. Então, essa frase é uma frase do Espírito no nosso coração: busque a minha face. Edamar, busque a minha face. Elisa, busque a minha face. Wesley, busque a minha face. Rômulo, busque a minha face. Esse é o Espírito Santo sempre falando conosco. E a nossa resposta precisa ser essa aqui do salmista: a tua face, Senhor, buscarei. E essa resposta alegra o coração de Deus. Deus tem a alegria de nos chamar para a presença dele e a alegria de nos receber se a gente dedicar um tempinho e buscar a face dele. Então eu vou já fechando aqui no último verso 14, verso 13. Apesar disso, esta certeza eu tenho: viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Então, irmãos, está aqui a conclusão do salmista: espere no Senhor, confie nele. Então vem essas guerras, essas adversidades, não tema, irmão, apenas espere no Senhor. Seja forte, tenha coragem e espere no Senhor. Não basta ser forte, não basta ter coragem. Tem que ter as duas coisas e tem que ter. Espere no Senhor, confie nele. Vamos confiar em Deus. Ele sempre nos ajudou, chegamos até aqui porque Ele esteve conosco e vamos continuar caminhando, porque Ele vai estar sempre conosco, nos fortalecendo. Todo medo não é necessário. Todo medo a gente pode responder com uma outra ação, que é confiança. Essa confiança até ousada, né? Até exagerada, mas que a gente precisa ter. Eu confio no Senhor. Pode vir o que vier, eu não tenho medo. De quem que eu vou ter medo? Olha, ele fala até de uma forma até um pouco debochada. De quem que eu vou ter medo se é Deus que está comigo? Né? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Então ter essa força de bater no peito e falar: de quem eu terei medo se o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação, o Senhor é o meu forte refúgio. Então essa é a nossa resposta diante do medo. A nossa resposta é Deus. Para tudo, irmãos. Tem um problema, tem uma angústia, tem
uma aflição, a resposta é Deus. De quem eu terei medo, se o Senhor é o meu refúgio? Amém? Vamos orar? Senhor amado, te pedimos a tua graça, Senhor, que o Senhor nos fortaleça o coração com essa ousadia, com essa coragem, com essa força, para esperarmos em Ti, confiarmos nos Teus propósitos, nos Teus caminhos. Realiza a Tua boa obra, Senhor, sobre todos nós. Nós precisamos da Tua direção, da Tua graça, precisamos buscar a Tua face, frente a qualquer adversidade. Esteja conosco, Pai, e nos fortalece. Enche o nosso coração da Tua luz, da Tua confiança, que a gente possa contemplar a Tua bondade, que a gente possa receber a Tua instrução para lidarmos com todos os problemas que estamos enfrentando. Nos instrui, Senhor, nos dá a Tua sabedoria e nos protege e nos guarda. Nós te pedimos em nome de Jesus. Senhor amado, pedimos a Tua graça, Senhor, sobre nossa reunião de oração. Pedimos que o Senhor nos conduza a Ti, que cada pedido, Senhor, o Senhor possa se atentar com a Tua misericórdia e a Tua graça, Senhor, para socorro nosso e dos nossos. Pedimos a Tua bênção sobre nós, nossas famílias, nossa igreja. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos abençoe, nos proteja, nos guarde. Esteja conosco sempre, Senhor. Nos proteja e nos guarda de todo o mal e abençoa os nossos, Pai, com Tua graça, Tua proteção, Teu apoio. Em cada luta nossa, Senhor, o Senhor esteja à frente, nos fortalecendo, nos abençoando, nos conduzindo. Pedimos que o Senhor abençoe essa reunião de oração. E cada oração aqui colocada, Senhor, esteja o Senhor, Pai, a abençoar e dar direção segundo a Tua sabedoria e o Teu amor. Confiamos em Ti, Senhor. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, então eu vou ler o Salmo 27, que é um salmo que eu achei belíssimo, como tantos, né? Então eu vou lendo e comentando, tá? Vou lendo e parando e comentando. Salmo 27, verso 1 diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Eu vejo, queridos, que esse salmo ele vai tratar sobre essa temática do medo, né? Ele aqui já menciona 2 vezes, né? E ele, diante do medo, adota uma postura muito confiante, né? Muito forte. Porque realmente, queridos, não tem outra reação. O medo, ou a gente cede a ele, ou enfrenta ele. Não existe meio termo. O meio termo também é ceder ao medo. Se a gente titubear, se a gente hesitar diante do medo, a gente vai fraquejar. Então o medo a gente encara, a gente enfrenta, é com confiança. Confiança em quem? Em nós mesmos? Aí a gente sabe que não vai dar muito certo, porque nós somos instáveis, nós temos as nossas falhas e os nossos defeitos. Mas se a gente confiar em Deus, aí essa atitude de confiança diante do medo tem a sua razão de ser, a sua motivação correta, o seu fundamento. Então ele fala, de quem que eu terei medo? De quem terei temor? Se o Senhor é a minha luz e a minha salvação, o Senhor é o meu forte refúgio. Então veja que a confiança dele se baseia e se está firmada em Deus. E assim ele pode prosseguir. Assim ele pode caminhar com essa confiança. E continuando, ele fala, quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Então veja essa postura dele de eu não vou temer, meu coração não vai temer. E ele supõe a pior hipótese possível. Veja que ele não é um iludido desse que não, nada de mal vai me acontecer. Não, Deus vai me poupar de todo sofrimento, nunca terei nenhuma doença, nunca terei inimigos. Não, ele fala, olha, tem homem mau no mundo, tenho inimigos, tenho adversários, e mesmo se a pior situação possível, mesmo se um exército se acampar contra mim, ele não se ilude. Existe o mal, existem os maus e existem situações adversas. Ele supõe a pior possível e fala, e o meu coração não vai temer. Então ele toma uma postura de uma teimosia santa, de uma força que ele fala, eu não posso ceder ao medo. O meu coração não temerá.
Então ele fala, ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim, então veja, até essa expressão fala, mesmo assim, apesar disso, mesmo com tudo isso, estarei confiante. Então essa é uma postura que a gente precisa aprender. Não é que nada vai acontecer de ruim conosco, é se acontecer, a gente tem em quem confiar. Ele vai estar conosco. A diferença do cristão e do não cristão não está necessariamente em todas as circunstâncias, está em quem está conosco. É o que Jesus falou, a tempestade vai cair sobre a casa firmada na rocha e a casa firmada na areia. A tempestade vem sobre ambas. Vem sobre ambas. Só que só uma fica de pé, a casa firmada na rocha. Por isso que a gente pode confiar, porque se a gente estiver firmado no Senhor, a gente tem um refúgio. E aí ele fala que refúgio é esse, como ele busca como é que ele trabalha essa confiança. No verso 4 ele diz, uma coisa pedi ao Senhor, é o que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação nos seus tempos. Então, queridos, existe essa modernidade que, Deus a gente encontra em nossa oração, em casa, em qualquer lugar. Tudo bem, não, a gente pode e deve, como Jesus disse, né? Olha, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai que está em secreto. Isso é um princípio bíblico. Mas também é um princípio bíblico buscar ao Senhor num momento dedicado a isso, em comunhão, recebendo uma orientação. Então, não há essa dicotomia, ou isso ou aquilo. Não, ou orar em casa ou ir à igreja, qual que é melhor? Não, é para ter os dois. E ele fala aqui, então, de onde vem essa confiança? De onde ele fortalece o coração dele? Indo à casa do Senhor, e ele ainda põe todos os dias da minha vida, sempre que eu posso. E para que a gente vai à casa do Senhor? Ele ainda explica. Para contemplar a bondade do Senhor. Quando é que ao longo da semana a gente para 1h30, 2, só para contemplar a bondade do Senhor? Às vezes a gente não tem esse tempo, esse compromisso para parar 2 horas. Ao menos no domingo a gente faz isso. Ao menos no domingo a gente para tudo, vamos contemplar a bondade do Senhor. Ponto. Olha, ao longo da semana eu fiz muita coisa, corri atrás de muita coisa, mas agora chega, vamos parar um pouquinho e contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu tempo. A palavra de Deus que é ministrada é a orientação para o nosso coração, nos cria essa força, essa capacidade de dizer, eu vou confiar, eu estarei confiante mesmo diante de uma guerra. Então, isso é trabalhado cada vez que a gente está na presença do Senhor, se dedicando a Ele. Verso 5. Pois no dia da adversidade, Ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre o rochedo. Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações, cantarei e louvarei ao Senhor. Então a gente vai à igreja para contemplar a bondade do Senhor, buscar a sua orientação, para cantar e louvar ao Senhor. Só coisa boa. É só coisa boa. Então não tem por que não buscar, não tem por que não permitir que Deus e a sua palavra vá criando essa confiança em nós e afastando o medo. Verso 7. Ouve minha voz quando clamo ao Senhor. Tem misericórdia de mim e responde-me, que é o que a gente faz, né, quando a gente está orando e aqui na nossa reunião de oração. A teu respeito, diz o meu coração, busque a minha face, a tua face, Senhor, buscarei. Então olha como o Espírito Santo trabalha, né, no coração de todos nós. No nosso coração vem aquela chamada, né, busque a minha face, busque a minha face. Essa é a voz do Espírito Santo soprando no nosso coração, porque a gente nunca deixa de buscar, nunca deixe de buscar a presença de Deus, de clamar a Ele, de louvar, de ir à igreja, de clamar. Então, essa frase é uma frase do Espírito no nosso coração. Busque a minha face. Edamar, busque a minha face. Elisa, busque a minha face. Wesley, busque a minha face. Rômulo, busque a minha face. Isso é o Espírito Santo sempre falando conosco. E a nossa resposta
precisa ser essa aqui do salmista: a tua face, Senhor, eu buscarei. E essa resposta alegra o coração de Deus. Deus tem a alegria de nos chamar para a presença dele e a alegria de nos receber se a gente dedicar um tempinho e buscar a face dele. Então eu vou já fechando aqui no último verso 14, verso 13. Apesar disso, esta certeza eu tenho: viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Então, irmãos, está aqui a conclusão do salmista: espere no Senhor, confie nele. Então vem essas guerras, essas adversidades, não tema, irmão, apenas espere no Senhor. Seja forte, tenha coragem e espere no Senhor. Não basta ser forte, não basta ter coragem. Tem que ter as duas coisas e tem que ter. Espere no Senhor, confie nele. Vamos confiar em Deus. Ele sempre nos ajudou, chegamos até aqui porque Ele esteve conosco e vamos continuar caminhando, porque Ele vai estar sempre conosco, nos fortalecendo. Todo medo não é necessário. Todo medo a gente pode responder com uma outra ação, que é confiança. Essa confiança até ousada, né? Até exagerada, mas que a gente precisa ter. Eu confio no Senhor. Pode vir o que vier, eu não tenho medo. De quem que eu vou ter medo? Olha, ele fala até de uma forma até um pouco debochada. De quem que eu vou ter medo se é Deus que está comigo? Né? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Então ter essa força de bater no peito e falar: de quem eu terei medo se o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação, o Senhor é o meu forte refúgio. Então essa é a nossa resposta diante do medo. A nossa resposta é Deus. Para tudo, irmãos. Tem um problema, tem uma angústia, tem uma aflição, a resposta é Deus. De quem eu terei medo se o Senhor é o meu refúgio? Amém? Vamos orar? Senhor amado, te pedimos a tua graça, Senhor, que o Senhor nos fortaleça o coração com essa ousadia, com essa coragem, com essa força, para esperarmos em Ti, confiarmos nos Teus propósitos, nos Teus caminhos. Realiza a Tua boa obra, Senhor, sobre todos nós. Nós precisamos da Tua direção, da Tua graça, precisamos buscar a Tua face frente a qualquer adversidade. Esteja conosco, Pai, e nos fortalece. Enche o nosso coração da Tua luz, da Tua confiança, que a gente possa contemplar a Tua bondade, que a gente possa receber a Tua instrução para lidarmos com todos os problemas que estamos enfrentando. Nos instrui, Senhor, nos dá a Tua sabedoria e nos protege e nos guarda. Nós te pedimos em nome de Jesus.